Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. O meu nome é Letícia e sejam todos muito bem-vindos ao canal dos Vagalumes. E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo da minha pessoa, muito prazer, eu sou a Letícia. Aqui no meu canal você encontra conteúdo sobre arte, comunicação, cinema. De vez em quando eu falo sobre séries, mais de vez em quando ainda eu falo sobre livros. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se esse conteúdo faz sentido para você, não esquece de dar um like, compartilhar, assistir o vídeo até o final, fazer um comentário e se inscrever. Dito isso, vamos pro vídeo? Bom, gente, antes de eu começar a resenha de hoje, eu gostaria de dizer que eu estou sem editor. Então, eu tive uns probleminhas com o meu editor antigo, então os vídeos que eu vou postar em fevereiro agora, eles vão ficar sem edição. Então, essa resenha, ela vai ser uma resenha sem cortes, vai ser como uma live, vai ser eu aqui conversando com vocês, fazendo os meus comentários, fazendo meus apontamentos, mas não vai ter nenhuma imagem, nenhum corte, enfim, tudo aquilo que está presente numa edição, certo? Eu não tenho tempo para editar vídeos, gente, minha vida é muito corrida. Então era por isso que eu tinha um editor, mas eu tive que trocar. E provavelmente esse novo editor que eu já encontrei, já fechei com ele, provavelmente a gente vai começar a trabalhar junto só a partir de março. Então até lá, provavelmente as minhas resenhas, os meus outros vídeos vão ficar todos assim, nesse formato, sem cortes, como uma live mesmo. Então, dado este recado, tá certo? Vamos começar o vídeo de hoje, que vai ser uma resenha longa. Então, esse é o segundo comentário que eu preciso fazer antes de começar o vídeo, porque assim, gente, tem muita coisa pra falar sobre essa minissérie que de verdade me surpreendeu bastante. Eu acho que eu ouso dizer que foi a melhor minissérie que eu já assisti na minha vida. Não que eu seja uma grande conhecedora de minisséries, eu não tenho tanto tempo pra assistir minisséries, então tanto que é por isso que eu prefiro falar sobre cinemas e não sobre séries e minisséries, porque eu não tenho tanto tempo hábil pra me dedicar a ver essas produções. Então, cinema é muito mais rápido, né? Um filminho ali de 1h30, 2 horas, etc. Mais tranquilo de assistir. Enquanto que a série e a minissérie você tem que acompanhar até o final, enfim. Mas essa minissérie eu tive um tempinho esses dias e eu assisti essa minissérie em 2 dias, devorei, porque de fato, meu Deus, gente, que série é essa? Que minissérie é essa? Bom, pra quem não sabe de que minissérie estou falando, bom, o título já está aqui no próprio vídeo, que é The Night Of, que é uma minissérie criminal. Mas eu diria que, assim, ela é criminal, ok, mas ela é mais um drama do que... Acho que o crime, ele só conduz a narrativa, né? De toda a série, digamos assim, porque ela é muito dramática, ela é pesada, ela é incômoda, vai mostrar muitas coisas, vai colocar em questão muitas coisas importantes pra gente pensar sobre diversos assuntos. E eu acho que essa série também tem uma importância em relação a isso, mas eu vou comentar tudo isso um pouquinho de forma mais detalhada, um pouquinho mais pra frente. E o que eu decidi fazer pra comentar essa série, já que eu tenho muita coisa pra falar? Eu fiz um roteiro, obviamente, antes de começar o vídeo, né, um roteiro simples pra organizar os meus pensamentos, e eu decidi dividir esse vídeo em algumas partes. Então primeiro eu vou falar sobre a sinopse, então se você é uma pessoa que nunca viu essa série, está curioso para saber pelo menos um pouquinho do que acontece na história, você pode assistir o comecinho desse vídeo, que eu vou comentar sobre a sinopse. Depois eu vou fazer comentários gerais, tanto em torno das escolhas estéticas da produção, da equipe, do diretor, etc., dos roteiristas, tal qual luz, cor, sombra, corte, algumas coisas sobre posicionamento de câmera que eu quero comentar assim rapidinho. E vou falar alguns comentários gerais também sobre a série e sobre os personagens. Feito tudo isso, para finalizar o vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o final. Então, se você não assistiu a série e está vendo assim pra ficar com aquele gostinho de quero assistir, não assista essa parte, porque eu vou falar sobre o final. Eu vou falar também no final do vídeo sobre as coisas que eu não gostei, porque apesar da série ser muito boa, tem sempre aquele ponto ou outro que deixa a gente um pouco irritado. Então, vou comentar com vocês um pouquinho sobre o que me deixa um pouco incomodada em relação a essa série. Bom, agora sim a gente pode começar. Vamos começar com a sinopse da série. Vamos lá. Gente, a história vai contar, né? A minissérie vai contar a história
do personagem Nasir Khan, que é descendente de paquistanês, e ele mora em Nova York. E ele é um rapaz comum, né, um estudante ali, um jovem rapaz, uns seus 20 e poucos anos, o personagem, não o ator, porque, enfim, o ator é mais velho, mas isso não é o caso. Mas o personagem tem lá seus 20 e poucos anos, etc. É um jovem normal da comunidade, digamos assim, muçulmana de Nova York. Né? Muçulmana, islâmica, árabe, etc. Ele tá dentro desse mundo étnico, digamos assim, né? Por ele ser descendente de paquistanês. Bom, o que acontece, né, na história? Qual é o desenrolar da história? Ele é convidado para uma festa. E ele fala, bom, vou para essa festa, né? Jovem, feliz, animado, vou para essa festa. Só que, no último instante, ele não consegue ir, porque dá um rolo com um amigo dele, assim, e aí o que ele faz? Na calada da noite, ele rouba o táxi do pai dele e vai para essa festa sozinho. E no meio do caminho, ele se perde e uma menina acaba entrando no carro dele. Essa menina entra no carro dele, eles começam a conversar, etc, etc. E a menina fala pra ele exatamente o seguinte: me leve pra praia. Ele fala, praia, amada? A gente tá aqui em Nova York, né? Então, assim, praia não dá. Vou te levar por ali, perto do rio. Ela fala, ok, rio está tudo ótimo. No meio do caminho, ele para no posto de gasolina, compra ali uma cervejinha, etc, volta pro carro e vai até o rio, conversa com a menina oferece drogas pra ele aceita, e aí ele vai pra casa da menina e acaba meio que nesse meio do caminho fazendo uma amizade com essa menina e vai pra casa dela, perdão, e eles fazem sexo, etc. E ele fica muito drogado, porque eles bebem muito, usam muita droga, e eles transam. Ele apaga, quando ele acorda, ela está totalmente morta, assim, esfaqueada, tá? Gente, isso não é nenhum spoiler, tá? Isso acontece no primeiro episódio. Esse é o conflito de toda a minissérie, tá? É isso que vai desenrolar toda a história. Então ele acorda, ele vê a menina morta, ensanguentada, entra em pânico, não lembra do que aconteceu, porque ele simplesmente apagou porque ele tava drogado e, enfim, alcoolizado. Ele pega, se veste ali na pressa, volta pro carro, né, pro táxi que ele parou em frente à casa dela ali, esqueceu a chave, volta pra casa pra pegar a chave dele, que não tava com ele, né, e aí o que acontece, né, quando ele sai, meio que ele não consegue voltar pra casa, então ele tem que arrombar a casa de volta. E nessa tentativa de arrombamento, um vizinho da frente vê ele fazendo isso. Então, esse vizinho denuncia pra polícia que tá tendo arrombamento, etc, etc. Aí ele consegue a chave e vai embora. No meio do caminho, dois policiais param ele, um casal, uma moça e um cara, pra tentar, né, falar, e aí, amado, você tá bêbado, né, não pode dirigir bêbado, etc, aquela coisa toda. E é aí que as coisas começam a dar errado pro nosso personagem. Eu vou parar aqui na sinopse, né, na abordagem policial, quando ele tá tentando voltar pra casa. As coisas começam a dar errado pra esse personagem aí, tá? Agora vamos aos comentários gerais da série. Vamos falar sobre a série em si. Gente, essa série, como eu disse pra vocês, ela é uma série muito incômoda. Ela vai colocar em foco o sistema de justiça. E ela vai demonstrar como o sistema de justiça é lento, é permeado por mesquinharias, por muitas vezes por objetivos pessoais das pessoas que estão ali inseridas e não, de fato, uma vontade de fazer justiça. Como esse sistema prisional é racista, e isso é muito importante porque o racismo é uma das questões mais importantes da história dessa minissérie. Porque o racismo ele tá presente em todos os episódios e ele ronda a vida desse personagem, que é o Nasir. Então a gente não pode esquecer desse elemento, então ele carrega com ele esse estereótipo de ser descendente de paquistanês, de ser o estereótipo do árabe, etc. Então, em diversos momentos, você tem insinuações em relação ao personagem por conta desse elemento do racismo, que se expressa nessa questão étnica do racismo, enfim. E
Como eu ia dizendo, ela é uma série que vai falar sobre o sistema de justiça, que é um sistema de justiça extremamente problemático, né? Extremamente com vários problemas. Eu acho que esse é um dos pontos fortes da série, porque ela vai mostrar de forma muito crua o que de fato é o sistema de justiça. Desde o momento que acham o corpo da menina já morta e os detetives e tudo o que os detetives fazem e tudo de errado que eles fazem, os procedimentos errados que eles fazem, a manipulação dos detetives para com o Nassir, até os advogados que se apresentam para tentar ajudar o Nassir, mas na verdade cada um tem ali o seu interesse. O primeiro advogado, já vou chegar nesse personagem que ele é muito importante para a história, que é o Stone, né? Ele é um advogado que só pensa em dinheiro, digamos assim, e uma segunda advogada que também tenta se aproximar do Nassir, que é uma advogada que, enfim, quer se promover, quer ser a boneca ali, meio que... Dá meio que a entender isso, assim, sabe? O que eu senti um pouco dessa personagem, né? Aquela coisa do serviços pro bono, não sei se vocês conhecem essa terminologia, né? Que é quando você trabalha numa empresa de advocacia muito rica e você consegue pegar casos de pessoas que não têm dinheiro para pagar e você oferece esse serviço pro bono, né? A pessoa não paga nada, você vai lá e defende ela no tribunal. Então essa moça meio que é essa carinha de, ai, olha, eu sou essa advogada, né, que vai defender os oprimidos, enfim. Bem problemático também. Eu achei, pelo menos. Essa personagem não me desceu, assim, sabe? E, bom, como eu dizia, até todo esse sistema prisional, desde a indiferença. Tem uma indiferença que perpassa os policiais, tem uma lentidão, uma, um não olhar para o outro, uma burocracia, né, com toda a questão da justiça, que é algo muito revoltante. E assim, essa série eu acho que ela é muito inteligente em não colocar isso de forma panfletária, sabe? Ela coloca isso nas atitudes de cada personagem e cada personagem vai revelando isso aos poucos. Isso vai corroendo o espectador por dentro. Eu senti muito isso, assim, enquanto eu assisti essa série, que eu ia ficando com um ódio, assim, por dentro, que eu não sabia explicar de onde vinha, e eu comecei a entender que era por conta do sistema de justiça. Eu falei, gente, o sistema de justiça é basicamente uma farsa, ou é mal feito, ou é mal conduzido. E o que começa a acontecer durante a série é que começam a tentar incriminar o Nassir de qualquer forma. As pessoas querem incriminá-lo porque ele estava nascendo o crime, era o único que estava lá, não tinha mais ninguém, então, claro, obviamente, só pode ser ele. Então começam a criar todo um conluio para criar uma história convincente para tentar colocá-lo na prisão e deixá-lo na prisão para sempre pela morte dessa garota. Então, isso vai... eles vão criando toda uma história, toda uma manipulação também do que de fato aconteceu, né? Do que de fato aconteceu, porque o caso gera dúvidas. Ao longo da série vocês vão entender, se vocês não assistiram ainda, vocês vão entender que o caso gera dúvidas e que não fica claro, de fato, se o Nassir comentou, né? Fez ou não fez, enfim. Bom, falei sobre a questão do racismo, falei sobre a questão do sistema de justiça. Quero falar um pouco sobre as escolhas estéticas, né, da produção que o diretor fez. Falar sobre cor. As cores, elas são muito bem escolhidas nas cenas. Você percebe que você tem uma combinação de cores muito bem postas, as imagens são muito bem feitas. Você tem enquadramentos diferentes, que é um tipo de enquadramento um pouco mais ousado para uma produção de minissérie. Achei uma coisa até esteticamente mais relacionada ao cinema. Não sei, posso estar falando bobagem, assim, mas eu achei um tipo de escolha mais ousada mesmo para uma minissérie, sabe? Para uma produção seriada. Mas que eu acho que não tá ruim, não. Tá bom, tá muito bem feito. Luz, eu acho que a luz e a sombra é um dos elementos estéticos principais dessa produção, eu diria. Porque a luz e a sombra, elas criam muita dramaticidade. E, gente, luz e sombra tem um longo histórico no cinema, tem um longo histórico nas artes visuais. Toda vez que você precisa dar mais dramaticidade, mais peso, mais trazer a sensação para o espectador de conflito,
de incerteza, de que algo não vai bem, de que algo sombrio à espreita, você se utiliza desse elemento estético da luz e sombra bem carregado. Então você tem uma imagem muito bem feita. Quando eu digo imagem, é o enquadramento com a cor, com o rosto, com o não rosto, da paisagem, enfim, não interessa. A imagem que você tá vendo em tela, ela é muito bem construída e muito bem pensada nesse sentido. Então eu acho que você tem um apreço por aquilo que a gente vê na tela que me agrada bastante. Eu gosto muito de diretores que têm esse apreço por luz, que tem um trabalho cuidadoso com cor, com pensar de fato a imagem, sabe? E eu consegui ver isso nessa série, então isso é um ponto muito positivo pra construção daquilo que se sente quando se vê a série, sabe? Porque sem essa luz e essa sombra, você parte da série, parte do peso que a série traria pro espectador, ela se perde. Essa luz e sombra deixa tudo tenso, deixa tudo triste, deixa tudo meio, não sei, com uma sensação não gostosa, sabe? Então, eu acho que reparem nisso. Reparem quando vocês estiverem assistindo a série, reparem nas luzes e nas sombras que vocês verem conforme a série vai passando. Quanta luz e sombra tem nessa série. Isso é muito importante para construir e ambientar, né? Toda a imagem, tudo aquilo que a gente sente, toda a história, etc. É uma camada muito importante. Eu sinto que essa série... Sinto não, porque isso tá dado, né? Ela é cheia de simbolismos, ela carrega uma carga simbólica em alguns momentos. Algumas metáforas, por exemplo, a metáfora do gato. Não sei se vocês pensaram sobre isso, não sei se vocês lembram do gato que aparece na história, que o personagem do Stone, que é o advogado, pega pra ele, devolve, pega pra ele, devolve. Conforme a história vai se desenrolando, você consegue criar certos sentidos para esse animal, que são para além de só ele pegar ou não pegar e gostar ou não gostar do gato. Você tem, por exemplo, a Estátua da Liberdade, que é filmada em diversos momentos da série também. Então, por que o diretor resolveu colocar a Estátua da Liberdade? Tem um porquê, então isso também é um simbolismo interessante que ele coloca. Mas o que eu achei mais interessante, assim, do modo como se fez essa série, para além da luz, para além da cor, para além dos enquadramentos, para além disso tudo que eu tô falando, foi que o que dessa série, o cerne dessa série, você só vai conseguir entender, de certa forma, essa série com mais profundidade se você notar que o diretor, ele dá enfoque aos detalhes, a pequenos detalhes na narrativa, sabe? Alguma coisa tá acontecendo aqui, X, você tá, né, você espectador está vendo lá, e aí ele foca em alguma coisa. E aquilo ali muda, cria uma camada mais de sentido para aquilo que está sendo mostrado, sabe? Então eu acho muito importante vocês separarem nisso. O que importa nessa série está nos detalhes. Os detalhes são as entrelinhas de toda a história. E é elas que engrandecem, são esses pequenos detalhes que engrandecem essa série. Bom, quero falar um pouquinho sobre os personagens também. O personagem principal, óbvio, né? O Nassir. Poucas informações são dadas sobre esse personagem, então a gente não conhece muito dele, a gente só sabe que ele é um estudante, jovem, normal, né? E as informações sobre a vida dele, algumas informações sobre a vida deles, vão sendo construídas e mostradas ao longo da série. Isso é muito importante, por quê? O espectador acaba não conhecendo o personagem. E por que isso é importante? Porque o espectador não não o acusa nem o defende, por não conhecer o histórico de vida desse personagem que está sendo acusado de um crime tão brutal, que é o assassinato de uma moça, aparentemente sem motivo algum. Então, tudo que a gente sabe sobre esse personagem é construído a partir do olhar dos outros. Isso é muito rico, eu acho, também, sabe? Pra gente pensar estereótipo, por exemplo, estereótipo racial, do fato dele ser descendente de paquistanês, né? Tudo aquilo que se fala sobre ele, não é ele que se fala, muito pelo contrário, ele é um personagem muito quieto. Ele não fala muito, né?
quem fala são os outros sobre ele. Então, isso além de ser uma questão curiosa, também tem uma questão relacionada à própria narrativa de suspense, né? Porque aí você não consegue, o espectador não consegue tomar partido. A questão de tomar partido pelo personagem, ela é anulada, ou praticamente anulada, porque você não sabe o histórico dele. Tudo que se sabe são os outros que disseram, então como é que você vai especular por uma coisa que, mas né, foi o outro cara que descobriu isso, mas isso não necessariamente é algo importante, ou foi um evento isolado, né? Como é que você consegue criar opinião de fato consistente sobre esse personagem se você não sabe muita coisa sobre ele? Porque o primeiro capítulo já é ele se ferrando, né, com a menina. Então, se tivesse tido uma primeira temporada contando a história dele, contando sobre ele, os espectadores tomariam partido, e eu acho que essa foi uma escolha muito sábia dos produtores, dos roteiristas, enfim, da equipe. Outra coisa importante que eu acho interessante ver é o arco do personagem, né? Então, o modo como ele se desenvolve ao longo da série. Você percebe que ele muda muito, que ele... a cada episódio ele se embrutece. Eu acho que tem um processo de desumanização desse personagem que é muito grande, né? Bom, enfim, você vai percebendo isso ao longo da narrativa de toda a série, sabe? E ele é um personagem, assim, eu acho que teve uma direção de ator muito bem feita ali, ou o ator é bom mesmo, não sei, que esse ator, ele carregava uma tristeza no olhar, assim, sabe? Eu sentia, conforme eu assistia a série. Então ele tinha essa tristeza no olhar o tempo todo. E aquilo era muito incômodo, aquilo me incomodou o tempo todo. E eu senti uma certa melancolia, assim, sabe? Eu não sei explicar. Aquele personagem me passava um pouco essa sensação, sabe? Bom, você tem, mudando agora um pouco de foco do personagem principal, que é ele, você tem outros personagens, você tem a família dele, né? Você tem a mãe dele, que começa de fato a entrar em bastante conflito em relação ao que ela pensava do filho, quem fica mais, né, dando força pra ele é o pai. Você tem um irmão que não exploram na série, os amigos também dele não exploram, né, não se explora esses personagens. Quem fica conduzindo a série, basicamente, são as pessoas da justiça, né? Então você tem um detetive, que é o detetive Box, que tá tentando ali a todo custo criar uma acusação consistente contra o Nassir. Você tem a Chandra, que é uma advogada, que vai ajudá-lo no caso, ela é uma advogada de defesa, ela vai tentar soltá-lo da prisão. E você tem, claro, obviamente, o personagem do John Turturro, acho que é Turturro o sobrenome dele, que é o Stone. O Stone, ele é um personagem... Eu acho que o que acontece com ele é o oposto do que acontece com o Nassir. Eu acho que enquanto o Nassir se desumaniza, o Stone se humaniza. É muito interessante isso. Porque o Stone é aquele advogado de boca de prisão. Ele pega casos só de prostitutas, enfim, pessoas de rua, pessoas assim, de situação muito vulnerável. E o objetivo dele é não deixá-los na prisão. E aí ele fica cobrando dinheiro dessas pessoas, assim, dinheiro muito barato, e ele vai, de caso em caso, ele vai fazendo sua vida. E ele decide pegar o caso desse rapaz, que é o Nassir. Só que é um caso muito maior do que ele próprio, sabe assim? Ele não é um advogado desse calibre pra pegar um caso criminal tão problemático e tão difícil, porque você não tem... o Nassir alega que não lembra de nada, você não tem nem outro suspeito à vista, então ele fica... Você vê um dilema nesse personagem muito, muito grande. Ao mesmo tempo, eu acho que o Stone, ele carrega um certo... Eu não vou dizer alívio cômico, ele não é um alívio cômico, mas eu diria que ele traz uma leveza por conta da questão do problema de pele que ele tem. Então, se você não assistiu essa série, tá curioso, você vai entender do que eu tô falando. Se você já assistiu, você vai se lembrar, né, das situações do pé dele. Ele tem um problema de pele que afeta principalmente os pés. Então, ele... parece que o pé dele é todo cracado, assim. E as pessoas ficam olhando com nojo em relação a ele. Ele vai pra um monte de médico tentar resolver esse problema, enfim...
E é muito engraçado ver ele, né, nessa trajetória. Por que eu digo que eu acho que ele se humaniza? Eu acho que o caso do Nassir o toca, né? E em determinado ponto, ele de fato, a princípio, ele queria só o dinheiro, né? Ele vai conversar, inclusive, com os pais do Nassir e falar: olha, é tanta, é X, me paguem que eu defendo o filho de vocês. Só que, conforme o tempo vai passando, eu sinto que esse personagem de fato se interessa pelo caso do rapaz e de fato quer estar ali com ele. Quer de fato defendê-lo, sabe? Quer de fato tentar encontrar provas, quer de fato tentar fazer alguma coisa por ele de coração mesmo, sem ser só pelo dinheiro. Então, eu acho que esse personagem, ele é muito... Ele vai pra esse lugar um pouco da humanização, né? De certa forma. E eu acho que ele também é um cara... Ele é um tipo de personagem que... Ele é muito vivido, então ele... Apesar de ele não ter um calibre de advogado, ele é um cara que já viu de tudo, que conhece o mundo como ele é, sem romantizações, então ele é bem malandro nesse sentido, né? Então toda hora ele quer, quando ele se junta com a Chandra, que é outra advogada, que é uma personagem bem interessante também, porque ela meio que se envolve emocionalmente com o Nassir, né? Ela fica com uma leve quedinha, que inclusive o ator é muito bonitinho, viu? Não é à toa que a personagem ficou com crush nele, mas enfim, brincadeiras à parte, eu acho que ele meio que tutora essa personagem, sabe? Em alguns momentos até me incomodava, assim, porque eu ficava, amado, deixa ela fazer o trabalho dela, né? Deixa ela também tentar, deixa ela também trabalhar. E ele ficava, não, deixa comigo, eu faço, eu resolvo, não sei o que, aquela coisa meio machistona, né? De eu sou o cara, eu resolvo, eu faço tudo. Bom, o final com o gato é genial. Achei genial aquele final. E ele é um personagem muito solitário. Eu acho que a solidão desse personagem também é algo que me toca bastante. Eu acho que na última cena, que tem a cena do gato, aquilo me pegou muito, assim. E olha que engraçado, apesar dele ter se humanizado, ele continua a mesma pessoa, ele continua trabalhando com o que ele trabalhava, ele continua sendo o advogado de boca de cadeia. Então, ele é um personagem bem complexo na história. Eu acho que eu diria que, de todos os personagens, ele é o mais complexo, mais que o personagem principal, eu diria, até. Talvez esteja sendo polêmica neste comentário, não sei. Diz aqui. E vamos falar sobre o final. Gente, achei que o final foi um final justo. Talvez não... Eu vou comentar sobre as coisas que eu não gostei depois, né? Primeiro, achei um final justo. Acho que a última cena, né, do Nascer no Rio, assim, é uma cena bem tocante. Acho que ela resume muita coisa, é uma cena sem fala. E você percebe que a vida dele nunca vai ser a mesma, sabe? Porque ele passou por uma experiência extremamente traumatizante. Eu não comentei sobre o fato dele ter... Ele fica na prisão, né, na série. Tanto que em até determinado... Conforme a série avança, o foco até sai um pouco dele, sabe? Porque ele tá lá na prisão sofrendo, então não tinha muito o que colocar como narrativa nesse sentido, né? Então ele fica um pouco apagado nos últimos capítulos, sabe? Quem ganha mesmo fôlego foi o personagem do John, que é o advogado Stone, que eu acho que ele conduz muito bem, eu gosto muito desse ator. Ele esteve no elenco de vários filmes como Transformers, por exemplo, e eu conheço o trabalho dele, já não é de hoje. E eu sei que ele é um bom ator, então ele conseguiu segurar ali a série até o final. Mas, como eu ia dizendo, eu acho que tudo se perde na vida dele, assim, de certa forma. Exatamente porque ele passou por essas experiências traumatizantes e ele se junta com um chefão ali da prisão para conseguir proteção, porque descobrem que ele matou e estuprou, perdão, essa menina. Então, os outros presos meio que ficam querendo matar ele, etc, etc. Então, ele recorre a esse homem e ele começa a ele vira mula, sabe, mula, gente, de tráfico que leva droga no estômago e depois tem que defecar pra conseguir tirar. Então, ele vira mula. Exatamente pra conseguir essa proteção. Ele consegue essa proteção, ele consegue um certo respeito na prisão, etc. Mas ele fez tudo isso porque ele tava coagido, ele tava sozinho. Pelo menos é o modo como eu li ali. E
É como também se ele, quando eu disse que ele se brutaliza, que ele se desumaniza, ele vira meio vilão, de certa forma, né? Não gosto muito de colocar nesses termos, mas ele acaba indo por esse caminho. Então você percebe quando ele sai de lá, ele... Quando ele sai da prisão, a comunidade não o aceita, de fato, porque ele foi acusado de um crime que é o crime dos crimes, né? Que é assassinato. E a família dele, o laço que se tinha em relação à família dele também se perde. Isso é muito triste mesmo. E meio que não tem o que fazer, sabe? Porque aconteceu o que aconteceu. E até as vestimentas dele, ele faz um monte de tatuagem, conforme ele tá, ele fica bem gangster, assim, quando ele sai de lá. Enfim, o estilo de roupa dele muda, o cabelo e tal. Então ele fica todo meio gangster, sabe? Mas eu acho que foi um final justo pro personagem, assim. Eu acho que se tivesse escolhido um outro final, acho que, não sei. Talvez tivesse perdido toda essa potência reflexiva que essa série traz, sabe? Todos esses dilemas sociais, éticos que a série propõe ao longo da sua narrativa. E, falando sobre as coisas que eu não gostei pra finalizar. Aqui talvez eu seja um pouco polêmica, tá? Mas eu confesso pra vocês que eu não comprei muito o primeiro episódio, que é o episódio da menina. Primeiro que, assim, 2 carros de polícia param ele. Qual a chance disso acontecer, sabe? E qual a chance também de um rapaz que aparentemente não se drogava, não vai aceitar drogas de uma estranha que ele acabou de conhecer no táxi, vai pra casa dela, tipo... Não sei, apesar dele ser homem, mas mesmo assim, né? Você vai entrar assim na casa de uma pessoa aleatória, etc. Uma coisa que me incomodou muito também foi o fato de nunca terem perguntado sobre o sangue na roupa dele, né? Porque se ele assassinou a menina, cadê o sangue na roupa dele? Ele não tinha nenhum sangue na roupa. E em nenhum momento, nenhum detetive pergunta ou questiona isso. E isso não é questionado durante a série inteira, que pra mim é um erro crasso de roteiro, assim. O mínimo que tinham que ter colocado ali, né? Do tipo, cadê o sangue? A defesa teria que ter falado sobre isso, né? Uma das primeiras coisas que a defesa tinha que ter alegado é cadê o sangue? Ok, ele estava com a arma, mas e o sangue? Isso é uma cacofonia ali, né? Cacofonia não, Letícia, tô falando bobagem. Isso é um caco, né? No roteiro, assim, que me desagradou. Mas, assim, todo o plot inicial, eu não comprei muito, não. Assim, me perdi no meio de Nova York, aí... Encontrei uma menina, não expulsei a menina do carro. A menina me dá drogas, eu aceito. Achei tudo muito esquisito. Não sei. Mas, como eu tinha gostado do modo como o primeiro episódio foi feito, eu dei uma chance pra série e não me arrependo. Uma outra coisa também que eu não gostei foi que demorou muito tempo pra colocarem outros suspeitos. E uma das coisas que eu fiquei pensando é, gente, aquele moço tava mentindo que ele tava sozinho, né? Porque passa aqueles 2 rapazes negros enquanto eles estão entrando na casa da menina. E eu fiquei, por que não estão falando deles 2? Sabe? Eu fiquei angustiada com aquilo durante uns 3 capítulos. E só depois, assim, mais pro final da série, que começam a levantar os suspeitos, outras pessoas. Eu falo, gente, finalmente! Outros suspeitos, né? Vamos lá! Vamos colocar outras pessoas aí no jogo, né? Enfim, isso foi algo que me incomodou, sabe? Essa demora em colocar uma segunda pessoa no jogo, ou alguém que pudesse colocar mais dúvidas no caso, porque a sensação que eu tinha, conforme eu assistia, era de que como eu posso dizer, ia dar que ele ia ficar preso, ia ser isso. Eu falei, meu, vai ser isso, vai acabar a história, ele vai ficar preso e nada vai acontecer. E uma coisa que me incomodou, que tá no final da série, é a questão de que deu um empate no júri. Achei também meio improvável isso acontecer, não que não possa acontecer, né? A vida é doida, a vida é maluca e curiosa. Mas eu achei meio que tipo, 6 votaram sim, 6 votaram contra, ficamos num impasse, não temos o que fazer, já conversamos demais, ninguém muda sua opinião. E eu fiquei meio com a chance de ter dado empate, sabe? Não sei, assim. Não sei se eu comprei também isso, mas eu entendi que era pra dar a liga final na história. Eu acho que é basicamente isso, né? Que eu tinha pra falar pra vocês sobre essa série. E esse vídeo ficou enorme, gente. 34 minutos. Eu disse que essa resenha ia ficar gigantesca.
E se você ficou até aqui, não esqueça de dar um like, compartilhar, deixar um comentário, dar as suas considerações sobre essa série, que a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!